agência de risco rebaixa a economia japonesa. Entenda tudo no vídeo a seguir. Minasan konnichiwa, canal Vinícius do Japão, para mais um vídeo diário. Hoje nós vamos falar de economia. Economia de uma forma diferente, de uma forma simplificada, de uma forma que a gente substitua todos os termos técnicos e fale uma linguagem, digamos que mais do dia a dia, para que todos entendam exatamente o que está acontecendo. Então eu senti a necessidade de informá-los, até porque muitas vezes as notícias elas saem, então saiu uma notícia ontem desse rebaixamento, só que ela não repercute na comunidade japonesa ou brasileira pelo simples fato de que muita gente não entende o que está acontecendo. Então eu vou fazer essa tradução para vocês, para que vocês tenham de fato condição de entender exatamente o que eles querem dizer com esse rebaixamento aí que foi feito aí na questão do Japão. Então vamos entender um pouco mais nos detalhes. Primeiro, essas agências de risco que eles falam, de classificação de risco, eles avaliam teoricamente riscos de duas entidades. A primeira entidade são as empresas. Então, por exemplo, o risco, vou falar da Toyota. Qual que é o risco da Toyota não conseguir pagar os seus credores? Qual é o risco da Toyota não conseguir pagar para quem deve? A Toyota, obviamente, como qualquer outra empresa, ela tem seus problemas, né? Tem as suas dívidas e tudo mais. E nenhuma empresa, digamos que é a prova de bala com relação a isso. Toda empresa pode vir a ter problema para pagar dívida, pode inclusive pedir renegociar a dívida, inclusive quebrar, né? Então isso é muito normal, e essa agência, por exemplo, que rebaixou o risco do Japão, ela avalia empresas de uma forma geral e também ela avalia economias, ela avalia a situação de países. Então eles avaliam justamente a situação da dívida pública do Japão e entendem qual é a situação do Japão e como que eles podem de fato pagar essa dívida no futuro. Assim, para quem ainda não sabe, não vou nem informar números, digamos assim, mas o Japão é um dos países que tem a maior dívida pública do mundo, tá? Obviamente que o Japão é muito grande, uma economia muito robusta, né? E consequentemente a dívida pública dele seria maior que os demais, mas realmente está entre as maiores dívidas públicas do mundo. E com essa questão do Covid, o que aconteceu? O Japão, como você sabe, ele está lá pagando 100 mil ienes por adulto, né? Está começando a dar os incentivos e tudo mais. Isso o dinheiro sai da onde? Sai justamente dos seus credores, que muitas vezes são as próprias pessoas que compram, digamos que os títulos públicos japoneses. Então o Japão está pegando o dinheiro, digamos, da população, está redistribuindo os dinheiros arrecadados pelos impostos para justamente poder devolver esse dinheiro em benefício para a população nesse momento de dificuldade. Só que quando ele faz isso, ele começa a gastar mais do que teoricamente ele está acostumado a gastar. Isso por si só, digamos que não é tão um problema. O problema é quando que no final do dia, como que uma economia paga as suas dívidas? Uma das grandes fontes de economia para pagar as dívidas são os impostos. Então a arrecadação dos impostos. Então, digamos que a gente tem um orçamento, Você tem o teu orçamento de casa lá, que você tem, por exemplo, 5 mil reais que você tem de salário por mês, por exemplo. Você está acostumado com esse valor, então você financia, faz várias operações aí, compra carro, compra várias coisas, paga aluguel, mas tudo relacionado aos 5 mil reais. Se 5 mil reais caírem de 5 mil para 3 mil, o que acontece? E basicamente essa analogia, essa comparação que a gente consegue usar para o governo japonês. E se essa arrecadação de, vamos supor, 1 trilhão de dólares caia para 500 bilhões de dólares, ou seja, metade? Com metade do dinheiro, o Japão realmente vai ter dificuldade de conseguir pagar essa dívida, que ela é grande. E, consequentemente, tendo mais dificuldade, a economia ela começa a correr um risco maior. Digamos que é um ciclo negativo. Conforme você vai se endividando e você vai perdendo a sua renda, a perspectiva é que você fique cada vez pior. Então a análise que essas agências de risco eles fazem é justamente isso. Então em função de todo esse dinheiro que o Japão está desembolsando para a população, em função do Covid, não estou nem avaliando aqui se é correto ou não, tá? Mas ele está gastando. Ele está criando uma dívida que no futuro pode ser que ele não consiga pagar,
Por quê? Porque os impostos, que é, digamos que, como eu falei, o salário do Japão, ele está caindo, né? A perspectiva que é também analisada pelas agências de risco, eles avaliam inclusive o consumo, eles fazem projeções para o futuro, né, de cada um dos setores e tudo mais, e eles conseguiram identificar que no Japão a gente vai ter problema, tá? Em que a gente de fato a gente vai ter retração econômica, o consumo ele vai desacelerar, então assim ele já está sinalizando que o Japão ele não vai ter o mesmo fôlego para pagar suas dívidas, né? Seria equivalente a dizer que o salário do Japão cairia de R$5.000 para R$3.000 ou R$3.500. Essa queda é justamente o que preocupa, porque com menos dinheiro disponível fica mais difícil pagar as suas dívidas. Então por isso que essa agência que a gente chama de avaliação de risco de economias globais, ela rebaixou o risco do Japão, que eles falam de positivo, para neutro, né? Como se fosse assim, olha, o Japão estava super bem, né, digamos assim, e agora ele está, né, no limite, assim, né, no limite do aceitável para continuar conseguindo honrar as suas dívidas. Então, basicamente o que a gente consegue dizer é, de novo, a gente não tem bola de cristal, né? Nosso canal ele não vem aqui para ficar inventando, criando conteúdo sobre, digamos, falsas projeções ou aquilo que a gente acredita. A gente não tem propriedade para falar como uma empresa que tem 5.000 economistas, como é o caso dessa agência de risco. Dito isso, a gente está usando essa informação dessa agência de risco para poder dizer para todos vocês que está confirmado que teremos problema na nossa economia, que a economia do Japão ela vai sentir impactos fortes, né, fortes turbulências nos próximos meses e nos próximos anos em função da questão do Covid, tá? É uma notícia ruim? É uma notícia ruim, mas é a realidade, né? Uma das coisas que a gente tenta trazer, inclusive no nosso canal, é a realidade como ela é, né? A gente não está aqui para, digamos que só trazer notícia boa, só falar de coisas boas, né? A gente precisa falar justamente da realidade como ela é, e a realidade como ela é nesse exato momento ontem o Japão ele foi rebaixado como condição aí de pagador dos seus compromissos. Existe sim a possibilidade de que essa agência rebaixe o Japão novamente, colocando ele numa situação em risco, né, da questão, sério risco de não conseguir pagar as suas dívidas. E basicamente, fazendo uma comparação aqui para vocês entenderem, outros países, como o caso aqui da Venezuela, da Argentina, por exemplo, a Argentina ela já declarou moratória. O que é moratória? Que é um termo muito técnico. Moratória é o país simplesmente não tem mais arrecadação e formas de conseguir pagar as suas dívidas. Quando isso acontece, o país ele simplesmente se nega a pagar as dívidas e, consequentemente, com essa dificuldade de pagar os seus credores, a economia começa a entrar em colapso, né? Então, a moratória, com o não pagamento das dívidas, é basicamente o pior dos mundos, né? Então, o risco de moratória ele sempre existe. Não importa se é os Estados Unidos, ou se é o Brasil, se é a Venezuela, ou a Argentina, mas o que é mais importante que vocês entendam é que o risco que o Japão que tem no momento piorou. Tá? O Brasil, por exemplo, não passou por uma revisão recente, mas ele também está muito mal das pernas como pagador, né? Mas isso por motivos diferentes que não é o objetivo do vídeo de hoje. Então, o que eu posso dizer para vocês a gente não tem bola de cristal para poder dizer para vocês o que vai acontecer no futuro, mas os economistas dessa agência de risco estão dizendo que a situação vai ficar muito feia daqui para frente, tá? Então, o que eu quero poder adiantar para vocês eu vou trazer conteúdo para vocês para entender um pouco mais sobre o porquê que essa situação está piorando. Então, a gente vai acompanhando esse assunto diariamente, então vai acompanhando o canal, né? Se inscreve aí, compartilha, dá like e tudo mais para que a gente possa continuar fazendo os vídeos. A gente vai continuar fazendo esse monitoramento e vai trazendo para vocês tanto os brasileiros que moram no Japão, os brasileiros que têm interesse de morar no Japão, os brasileiros que têm interesse no Japão de uma forma geral, que acompanhem toda essa situação de perto e que vocês saibam exatamente o que está acontecendo de uma forma super simples e fácil de conseguir entender, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço se você chegou até o final. Se você chegou até o final, já deixa o seu like, comenta aqui, né? Dá o seu feedback, fala um pouco sobre o que você gostaria de assistir, um pouco mais sobre
as suas dúvidas que você tem, e não se esqueça de compartilhar isso com seus amigos para que todos tenham acesso a essas informações e se inscreva no canal. A sua inscrição é o nosso combustível, é o que vale ouro aqui pra gente. Então, aperta o botãozinho vermelho com carinho, que realmente a gente vai continuar aqui muito motivado, trazendo esses